Olá, meus amigos, muito boa noite. Hoje é o dia 26 de junho de 2025, 9 horas e 9 minutos. Vamos dar início nesse momento à nossa aula sobre naturologia clínica e o tema é disfunção renal, dificuldade renal. E para que a gente possa ir bem nesse conteúdo, nessa pauta, vou abrir aqui o compartilhamento de tela com todos vocês. Um segundo para fazer o processamento e vamos diretamente para o conteúdo de hoje. Muito bem, está sendo feito aí o compartilhamento de tela, eu acredito que... está entrando agora. Pronto, entrou. Antes de mais nada, eu preciso posicionar para todos vocês que no curso de Naturologia Clínica, o único livro em papel, sim, em papel, que tem que comprar é esse aqui, o Livro do Corpo Humano. Esse material ele é utilizado há praticamente 20 anos em todas as nossas turmas. Então, nós adquirimos uma habilidade com esse material. Vejam aqui, ó. Tem mais, acho que aqui fica bem legal de ver, ó. Mais de 1 milhão de exemplares vendidos. É uma obra de referência essencial, ok? Bom, eu estou aqui manuseando ela e estou indo aqui ao nosso sistema, diversos sistemas. O que eu quero é esse aqui. Eu abri o compartilhamento de tela, mas eu vou voltar, porque fica melhor a imagem nesse momento sem o compartilhamento de tela. Pronto, aqui vai ficar melhor. Muito bem, aqui, ó. Aqui, ó, numa das sessões, você tem aqui, ó, os linfa e sistemas imunológicos. Tá vendo aqui, ó, sistema linfático inteiro. Aí, a gente vai aqui, dentro desse material. Deixa eu dar um salto. E nós chegamos aqui, ó. Espera aí. Ó. Sistema renal. Aqui. Tá vendo aí? Aparece bem na tela. Sistema renal. Todo ele apresentado. Bom, por que eu mostrei o sistema linfático, depois o sistema renal? Depois eu mostro o sistema circulatório. Agora sim eu vou para o compartilhamento de tela e daqui a pouco eu volto para esse atlas aqui do corpo humano, esse mapa do corpo humano. Eu vou projetar algumas imagens que vão nos ajudar a entender a dinâmica inteira do curso sobre a questão renal. Entrou, vai entrar agora. Pronto, está aí o compartilhamento de tela. Vamos aqui para a primeira grande imagem. Como vocês podem observar aí na tela, a posição do rim, dos dois rins, em relação à estrutura torácica. Ele está exatamente na parte, voltado mais para a parte de trás, nas costas, e não na parte da frente, onde está o intestino. E se vocês observarem um pouquinho aqui acima, está o coração, anunciado aqui nessa imagem de fundo. Você tem a coluna vertebral, você tem aqui embaixo a estrutura do início das pernas, a região lombar e a região do cóccix, e a posição dos rins. Observe que ele fica acima do espaço vago, onde está o nosso intestino. Então, obviamente aqui é uma representação. E você percebe ao fundo a estrutura óssea e muitos fios circulatórios. Muito bem, próxima imagem. Agora, mais aproximado, você tem a posição dos rins e você tem uma representação de um fio vermelho e de um fio azul. Aí você tem o sangue arterial
e o sangue venoso. E a imagem um pouco mais aproximada. Observe que aqui no fundo você tem a coluna vertebral e é óbvio que essas vértebras que estão bem aqui perto do rim, elas estão em direta conexão com a circulação e com tudo que vai acontecer no rim. Você percebe exatamente onde os fios de sangue arterial e venoso passam e essa aproximação. Sangue arterial é o sangue que vai do coração para o corpo. Sangue venoso é o sangue que vem do corpo para o coração. Tem que entender bem direitinho isso. Sangue arterial, sangue que vai do coração para o corpo. Sangue venoso é o sangue que vem do corpo para o coração. E aqui você tem essa representação. Todo esse sangue vai passar aí por dentro. Próxima imagem, aqui, dá para ampliar um pouco mais. Você tem agora, tirando fora a estrutura da coluna vertebral e de todo mais, e deixando isolado apenas a estrutura do rim. Então você percebe que tem o rim, e em cima dele você tem dois chapeuzinhos, né? Vamos chamar de chapeuzinho, são suprarrenais. Então, o rim, ele tem em cima dele as glândulas suprarrenais, que tem uma série de funções fundamentais no equilíbrio total do metabolismo humano. E você percebe aqui a passagem da aorta e da veia cava. A aorta é por onde o sangue vem do coração, passa pelo miolo do corpo e encharca o corpo todo. A aorta corre sangue arterial. Na veia cava, o sangue volta lá debaixo dos pés e vai subindo em direção ao coração. Acontece que, quando o sangue vem descendo para encharcar o corpo todo, ele vai descer pela aorta e vai entrar nos rins. Depois que entra nos rins, ele volta para a aorta e desce. E uma outra parte que entrou recebe a pressão que vem de baixo e empurra para cima. Então o rim vive o tempo todo encharcado de sangue. O tempo todo entra sangue e sai sangue da estrutura dos rins. E você percebe, por esse desenho, por essa representação aqui, como isso está conectado. Você nota o emaranhado de fios que estão intrinsecamente envolvidos. Próxima imagem. Aqui agora uma representação onde você tem fios amarelos. Esses fios amarelos são estruturas linfáticas. São as estruturas que envolvem a linfa, por onde corre água. Então, além de você ter essa estrutura de fios circulatórios, sangue, você vai ter a estrutura linfática correndo por dentro dessa rede inteira. Aqui, nessa outra gravura, nós temos agora as funções gerais do rim. Aqui, numa representação, obviamente, apenas um desenho, claro. Você tem o rim, ele tem uma função metabólica, está na parte baixa, no horário 6 horas da imagem. Função metabólica, ele vai trabalhar a chamada glicogênese. Você vai ter a regulação do equilíbrio ácido-base. Ácido-base é aqui onde o limite estreito do pH do sangue. O rim vai trabalhar para manter o sangue com potencial de hidrogênio bem organizado. Ele vai manejar esse hidrogênio e uma série de substâncias especiais para manter o equilíbrio ácido-básico. E ele vai coordenar esse trabalho junto com o pulmão. Está aqui no desenho
no horário mais ou menos às 5 horas. No horário 1 hora para 2 horas, você tem regulação do balanço de água e eletrólitos. O rim, ele vai trabalhar o equilíbrio de água do corpo. E isso ele vai fazer trabalhando também os chamados eletrólitos. E aqui vai envolver uma série de fatores de trabalho com cálcio, sódio, potássio e todo o resto que uma pessoa tiver solta no sangue. O que tiver no sangue vai ser filtrado aí. Então, a ingestão equilibrada com excreção, ele vai trabalhar a entrada de água e a saída de água do corpo. Quando você sente sede, é o rim que está dando a ordem. Quando você sentir sede, é o seu rim que está dizendo: estou precisando de água para trabalhar. Aí o sujeito não bebe água, bebe uísque, bebe cerveja, bebe refrigerante, bebe outras coisas. Aí o rim diz: aí eu não tenho como trabalhar. Bom, níveis plasmáticos numa estreita margem de equilíbrio, ele vai manter o plasma do sangue equilibrado. O que significa manter o plasma do sangue equilibrado? Aqui uma anotação muito importante que eu preciso fazer. Para cá. Eu vou jogar toda essa anotação aqui mesmo, porque daqui a pouco eu vou mandar esse material para vocês, então vai ficar legal. Veja, o nosso sangue, ele é constituído do seguinte. O sangue é constituído do seguinte. Ele tem uma coisa chamada plasma e ele tem uma outra coisa chamada elementos figurados. Elementos figurados. Esses tais elementos figurados são os leucócitos, são os eritrócitos e as plaquetas. Opa, aqui. Estes aqui são defensores do corpo. Estes aqui são capacitores de oxigenação. Eles conduzem... Aqui onde você vai ter hemácias, hemoglobina, aquilo que carrega o oxigênio. Aqui. Carrega oxigênio até as células. E aqui nas plaquetas, você tem construtores de células e tecidos. Eles são reparadores. Então, se você tiver um corte ou qualquer coisa parecida no corpo, ou uma lesão, as plaquetas vão para lá para corrigir. Então, você tem reparadores, você tem capacitores e você tem defensores. E o plasma? O plasma tem água mais hormônios flutuando neles. Isso aqui é o sangue. Tudo que tem para falar sobre sangue é isso aqui. Ah, mas tem milhões de outras coisas. Tem, mas isso aqui é a base. Seja o que for, depende disso aqui. Agora, os rins têm a função... Qual é a função dos rins? Vamos ver aqui. Ó. Não, quero antes aqui. A função renal é o conjunto de processos realizados pelos rins para... Peraí, Pronto. Vou voltar para cá. Função renal é o conjunto de processos realizados pelos rins para manter o equilíbrio interno do corpo. Ó, manter o equilíbrio interno do corpo. São verdadeiros filtros naturais essenciais para a vida. São filtros. Ele vai filtrar o sangue. Principais funções dos rins. Primeira, maior de todas, filtrar o sangue. Filtrar o sangue, é a primeira. Na gravura que eu trouxe, tem exatamente uma conexão direta com isto aqui. A regulação do balanço de água. E a regulação do balanço de eletrólitos. Eletrólitos são entendidos
com conjunto de sais, como cálcio, potássio, sódio e um monte de outros, que são trabalhados. Só que no dia a dia real, o nosso rim não trabalha assim. Ele vai trabalhar, na realidade, com Coca-Cola, medicamento, um monte de comida que foi ingerida, está tudo isso misturado no sangue. Aqui é um painel bonitinho, acadêmico. Agora vamos para a prática. O rim vai ter que filtrar bactéria. Ele vai lidar com toda a desgraça que tiver no sangue. O que tiver no sangue, ele vai ter que trabalhar. Por quê? Porque a função principal dele, filtragem do sangue. Daqui. A formação da urina é a segunda grande questão. Quando ele vai filtrar o sangue, ele vai remover resíduos como ureia, creatinina, ó, e isso aqui é a maior carga que tem no rim, aqui, ó, toxinas, tóxicos, porcaria que a pessoa joga no corpo. Entenderam? Não é? Quando se fala sobre as questões relacionadas ao rim, todos os painéis, obviamente por razões acadêmicas, vão trazer isso aqui. Tá bonitinho isso aqui. Excreção de substâncias externas e produtos metabólicos. Aqui, ó. Ureia proveniente dos AAs, ácido úrico dos ácidos nucleicos, creatinina da creatina muscular. Certo, mas onde é que está escrito aqui? Lixo que foi jogado para dentro. Não está escrito. E é aqui onde está o grande problema. Porque esse painel que você está vendo, ele trabalha as questões naturais do rim, do sangue, do metabolismo. Mas a verdade é que o corpo das pessoas não está bonitinho assim como está escrito aqui. Não. Regulação da pressão arterial. Ele tem um sistema de regulação onde ele evita que uma grande carga de sal fique no corpo. Bom, mas se o camarada não bebe água, só toma porcaria o dia inteiro, como é que ele vai regular isso? Esse painel que está aqui é muito bonito, mas na prática isso aqui não está acontecendo com a população. Com o método que a gente usa, em que a gente corta toda a comida e coloca água nos horários certos, eu recupero muito disso aqui. Porque sem água isso aqui está tudo morto. Não tem solução. O que é uma disfunção renal? É quando a toxina afeta isso aqui de tal maneira que isso aqui não tem mais como se virar. Não tem como fazer. Próxima imagem. Aqui é uma representação que não ficou bonita, mas a gente tem no Atlas do nosso Atlas do curso, que eu mostrei aqui para vocês bem no início da aula. Vocês abrirem, eu vou até sair aqui só por um instante, para poder mostrar isso bem direitinho aqui na tela. Ó, tá aqui o nosso Atlas, né, do corpo humano. Pronto, parou aqui. Esse aqui é o Atlas nosso do corpo humano. Todos os alunos de naturologia sabem dele. Está aqui. Então, nele, você vai ter a seção que trata dos rins. A seção que trata dos rins está aqui dentro. Ó, aqui, deixa eu ajustar para ficar... Aqui, ficou legal. Tá dando para todo mundo ver aí. Então, aqui, ó, mais para cá, aqui. Aqui você vai ter os detalhes de como é que o sangue é filtrado nessa estrutura, deixa eu ver, mais para cá, mais para cá. E como é que vai ser filtrado aqui dentro? A base é muito simples. Quando você abre essa seção e lê toda ela, você vai descobrir uma coisa curiosa. O rim, ele tem partículas ou partes muito meticulosas, pequenininhas dentro dele, chamadas glomérulos. Glomérulos. Esses glomérulos são milhões, aproximadamente 2 milhões em cada rim. E esses glomérulos, eles separam o plasma, que é a parte de água, dos elementos figurados. Literalmente, dentro do rim,
o nosso sangue é dividido em duas partes. A parte vermelha vai para um lado e a parte de água vai para o outro. E na correnteza, o rim, o glomérulo e a estrutura toda junta de novo e refaz o sangue. Nessa separação, as paredes da estrutura chupam pela parede como se fosse microgotículas, com microgotículas, o lixo que se reúne com água que é trabalhada e vira urina. É assim que flui. Para você entender com detalhes, que obviamente não tem como eu lidar com isso aqui agora, você lê no Atlas ou vai no nosso módulo de emunctórios e lá vai explicar bem direitinho como é que o rim funciona. O funcionamento do rim é uma coisa fácil de se entender. No sistema acadêmico tem aulas diversas sobre isso. Pois bem, o que acontece para ter disfunção renal? O conjunto da alimentação de uma pessoa, o conjunto das bebidas que uma pessoa ingere, se misturam e vão para a estrutura do sangue. Porque o trabalho do rim é filtrar sangue, não é outra coisa. Ele filtra sangue. Essa é a principal tarefa. Aí ele produz urina, porque é o lixo que foi tirado do sangue para ser jogado para fora. Tem outras funções que o rim vai desenvolver, mas a principal é isso que eu estou dizendo. Se o rim não consegue filtrar sangue, todas as outras funções que ele tem vão entrar em conflito, vão entrar em crise. A disfunção, ele vai perder a capacidade natural. Ok, e por que é que acontece disfunção? Porque o que está passando dentro do rim não é sangue, é um caldo que as pessoas criaram com as loucuras. Um camarada, em vez de comer alimentação saudável, beber água de boa qualidade, não, ele joga para dentro comida tóxica, não bebe água direito, ingere todo tipo de loucura, e aí ele ingere um monte de medicamentos. Tudo isso está no sangue. E o sangue vai visitar todas os 100 trilhões de células, porque o sangue leva os nutrientes em todo canto. A disfunção renal acontece quando os delicadíssimos filtros do rim, os néfrons, não conseguem filtrar esse troço. Ele não consegue drenar isso daí. E essas substâncias vão ficando grudadas dentro dele, até gerar a chamada pedra dos rins. A pedra do rim, ela não surge assim, de hoje para amanhã, você está com pedra nos rins. Não é assim. Vocês já fizeram essa experiência, já viram isso. Você vê alguém que vai coar café. É um exemplo fácil de se entender. Então você tem um coador de café. O coador de café, sobretudo se for esse coador de papel, ele é novo, tá bonitinho, todo branco, limpinho. Aí você joga o café dentro. O que o coador faz? Ele deixa passar por ele apenas o suco do café. Mas as substâncias pesadas ficam dentro dele, que ele filtrou, é um filtro. Imagine isso como sendo o seu rim. O que tem que passar por esse coador, chamado rim, é sangue, e naturalmente vai ficar dentro dele substâncias que não são boas. Para que ele tire naturalmente essas substâncias que não são boas de si próprio, precisa ter água circulando no corpo todo. Mas a galera não bebe água. Então não tem água para fazer esse trabalho com a qualidade devida. Por falta dessa qualidade devida, de água, não tem. Essa borra de café, numa analogia, num exemplo, vai ficando grudado por dentro da estrutura da carne do rim. E aí o seu sangue fica ácido demais, porque a acidez que devia sair na urina
ficou guardada e voltou para o sangue. E o camarada, na próxima refeição, sapé com bacon frito com ovos e toma uma Coca-Cola, aumentando a acidez permanentemente. Chega um momento que o rim vai papocar. A disfunção renal, ela tem fases e etapas. O rim não vai paralisar de hoje para amanhã, é um processo. E você verifica se esse processo já está acontecendo quando você analisa quanto de água entra no corpo e quanto de urina essa pessoa faz. A relação, se o camarada bebe, vamos botar 3 litros de água num dia? Não. Então você já sabe que ali tem um problema. Ele não tem água suficiente para fazer o serviço profundo do rim. Bom, então só beber 3 litros de água? Bom, mas se ele bebeu 3 litros de água, mas ele comeu um churrasco cheio de sal e tomou um cocão, esse 3 litros de água não faz nem... Esse 3 litros de água aí não faz nem... Mas não vai dar de conta disso aí. Essa carne está dentro do intestino, aí o metabolismo inteiro acusa a chegada da gravidade do sal, muita carne e sal, toxina pura, é um cadáver dentro do bucho. O corpo não consegue jogar esse bicho morto para fora. Aí isso gruda e começa a produzir, sabe, chorume da morte do bicho dentro de você. E o intestino febril, e essa desgraça soltando. Aí as vilosidades da parede do intestino começam a chupar isso para dentro e vai jogando no sangue. Onde é que isso acontece? Acontece aqui, ó. Ó, aqui no nosso Atlas de novo do corpo humano aqui, ó. Aqui, ó. Deixa eu ver se essa minha outra câmera aqui tá funcionando, porque eu tenho um jogo de câmeras aqui que, sabe, que o camarada com negócio chique é outra coisa, né? Essa outra câmera minha nunca dá certo. Não, eu vou nessa pequenininha aqui mesmo, que na tela fica grande. Tá aqui, ó. Você tem aqui, ó, o sistema digestório. Tá vendo aqui? Aí você diz, mas estamos falando de rim. Mas não dá para eu falar do rim se eu não falar do sangue. Para falar do sangue, eu tenho que falar do intestino, porque é onde o corpo puxa as coisas que vão ficar dentro do sangue. Não é o rim que absorve comida. Quem absorve comida é o intestino e joga dentro do sangue. Olha só, um aluno nosso pergunta, professor, qual é a página do Atlas? É o capítulo, aqui nessa minha edição, página 190. Mas você tem que pegar o Atlas e procurar sistema digestório, que às vezes, dependendo da edição, se for um pouco mais antiga, pode ter uma mudança da página, mas o conteúdo é o mesmo. Pois bem, aí aqui você tem, ó, a estrutura intestinal, gastrointestinal inteira, tá aqui, certo? E aí você vai para cá, dentro do capítulo digestório, passa uma folha, segunda folha, aí você chega nessa parte aqui, ó. Aqui, ó. Ó. E essa parte aqui, mais para cá, aqui, ó. Bem aqui está um recorte feito desse pedaço aqui do intestino. Pegaram esse pedacinho, fizeram um corte e botaram para cá. E aqui pegaram uma bolinha que tem aqui dentro e ampliaram aqui para baixo. Aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo aproximar ela bem. Não, mais para cá, aqui. Ó, tá vendo aqui essa bolinha aí, ó? Isso é uma vilosidade intestinal. Tá aqui escrito, tá aqui onde tá meu dedo aqui, ó. Vilosidades intestinais. Essa vilosidade, se você olhar cuidadosamente aí, você vai ver que tem um fio vermelho e um fio azul. Um fio vermelho e um fio azul. O fio vermelho e o fio azul tem aí o quê? Sangue arterial e sangue venoso. Tá vendo aí? E esse gominho que está protegendo esses dois fios de sangue possui outros pequenos furinhos que é por onde passam os nutrientes da comida que você comeu. Mas acontece que o caboclo encheu o bucho de um monte de porcaria.
E esse negócio está parado aí no intestino porque o sujeito não faz cocô. Ele está com prisão de ventre. Então, essas paredes internas estão tudo esmagadas, cheias de merda em cima. E esse gominho só está chupando ácido, comida velha podre, velha, e jogando no sangue. Papoca furúnculo, papoca bicheira, coceira, o diabo. O rim está com esse sangue tóxico e ele tem que filtrar isso. Mas o cara não bebe água. Ele bebe refrigerante, que tangue, até cruxe. Ele bebe xarope de groselha. Mas água, o desgraçado não bebe. Aí, o rim começa... Aí eu tô com uma dor aqui nos quartos. Vocês já viram essa... Uma dor aqui nos quartos. Eu acho que foi uma manga que eu comi. Já viram essas histórias? A culpa é da manga. O cara, seu projeto inteiro, uma porcaria. Aí... não tô bem. Aí vou lá no doutor. Chega lá, o cara vem com a mão, dá uns toques aqui, é rim. Vou lhe dar um diurético. Mas sapé com uma costela no bafo na hora do almoço, uma carne seca com farinha ali no almoço e tome acidez. E o bucho duro, a barriga deste tamanho, cheio de cocô por dentro e as vilosidades chupando ácido. E ele caindo no sangue. Aí todo o líquido que entra, o corpo segura. Aí começa a inchar. Bração desse tamanho, as pelancas sacudindo, todo bucho. Vai ficando o monstro. Vai virando o dinossauro, o animal pré-histórico. Aí, quando ele tá daquele tamanho, parece que eu não tô bem do rim. Eu tô sentindo uma coisa no peito. Tá, a barriga inchou, empurrou o coração para cima, ele tá sendo esmagado pela estrutura óssea da caixa, o coração tá assim, eu quero bater e não consigo, porque tem muito cocô aqui embaixo e eu não consigo bater. Aí, no meio dessa bagunça, corre pro doutor de novo. Chega lá no doutor, seu problema é de coração, vou lhe dar um medicamento, vou lhe dar aqui um medicamento, um Rivotrilzinho, um Captoprilzinho para ajeitar seu coração. E tome farinha com carne seca. E tome café com pão. E à noite é uma sopa. E a barriga deste tamanho. Eu não consigo dormir bem, que as minhas costas estão doendo. Com a barriga deste tamanho, puxando a coluna para frente. O rim esmagado, o coração esmagado. Eu estou tendo um passamento. Não durmo bem. Vai no doutor de novo. Aí toma o medicamento agora para conseguir dormir. Já é 3. Você pega a bula dos 3 e lê. O Rivotril ferra os rins, mas ajuda o coração. E o que vai melhorar o rim, ferra o coração. Diga, agora torou dentro. Olha, o cara toma um que é para ajudar o coração, mas ele mata o rim. E ele usa um para ajudar o rim, mas ele mata o coração. Lascou! Mas ele não larga uma macarronada que foi feita pela minha sogra, que é a pessoa mais linda do mundo, e eu gosto de macarronada e gosto com linguiça. Bote macarrão aqui, nhame, 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 e tome o cocão em cima para fazer a digestão depois. Isso é disfunção renal. O rim não tem como trabalhar, não tem como. O rim está dizendo, socorro, o que eu faço aqui? Não tem água, só chega a carniça. Aí, essa acidez toda vai intoxicando por dentro do rim e aí tem pedra nos rins. Aí começa o calvário da cirurgia. Ah, mas eu vou ter que fazer transplante de rim. E não sei o que. Está condenado à morte. Ó, é uma condenação à morte com requintes de crueldade. Porque vai esmagar o cara devagarinho. Não tem como escapar. Ah, e essa medicação toda está no sangue também. Então mistura tudo isso. Por isso que eu disse que não é mais sangue. O rim não está trabalhando o sangue. Ele está trabalhando um caldo. Um caldo ali que tem, sabe lá Deus que esse povo anda comendo aí. Essa compreensão é fundamental para entender o problema da disfunção renal e qual é o caminho para resolver isso. O primeiro passo é mudar essa alimentação toda. Não tem possibilidade nenhuma de fazer diferente. Não existe. Então, adeus as comidas loucas. A tabela que a gente construiu para a naturologia, as principais 5 tabelinhas de alimentação, foram pensadas não só na questão renal, mas no sangue como um todo. Você pega as nossas tabelas,
Ó, o camarada de manhã é café com pão, ovo frito e bacon. Isso é muito comum. Aí você tira tudo isso fora e põe mingau de aveia cozido no leite de coco, banana e abacate amassados e gergelim. O que é que o cidadão diz? Deus me defenda de comer essa gororoba. Eu quero é meu café com pão. Olhe, meu compadre não sei quem viveu até não sei quantos anos. E vem essa lorota, essa conversa toda. É a falta de conhecimento, a ignorância da população. O camarada não estuda nada. Então, é o nosso desafio. Ter que ensinar, ter que falar, ter que dizer 1000 vezes. Porque o problema dos rins está ligado, à qualidade do sangue, porque a função do rim é limpar o sangue. E aí o sujeito que já fez uma cirurgia, tirou um rim e só tem o outro. Se mantiver a mesma alimentação e uma vida cheia de drogas, tomando medicamento aí de todo tipo, refrigerante, sabe lá Deus mais o quê, tá vivo pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo, não tem outra explicação. Porque esse outro rim já era para ter papocado e morrido. Porque a função do rim é filtrar sangue. Então, a nossa preocupação não é qual é o tratamento para o rim, mas qual o caminho para ter um bom sangue. Entenderam agora? Todos os caminhos que apontam para tratamento de rim são uma bobagem. Porque não existe tratamento para os rins se o sangue que ele vai ter que trabalhar não é qualificado. Se é um sangue tóxico, porque o cara está comendo na louca, bebendo doideira, mas qual é o tratamento que eu tenho para os rins? Não, diz que tem um chá de quebra-pedra. Então, o cara tomou chá de quebra-pedra aqui agora. Tá aqui, ó, chá de quebra-pedra. Bebi. Pronto. Cadê a macarronada com linguiça? Tá pronta? O rim, você intoxicou o sangue todo. Bote meu macarrão com linguiça aqui e traga um cocão. Mas eu tomei um chá de quebra-pedra. O chá de quebra-pedra não vai fazer... Vai ficar uma doideira, pessoal. Chá de quebra-pedra com linguiça, com macarrão, molho de massa de tomate, sal, o tomate, a cebola, uma salsinha, botou um azeitinho de oliva, tomou um cocão. Deus defenda num cara desse, der um peido. Ele mata a família toda numa questão de 1 minuto. Não sobe uma pessoa viva numa quadra daqui. Um desgraçado desse fizer isso numa sala, ele mata até o cachorro que estiver por perto. Quer dizer, não tem como, o sangue do cara desse está podre. E esse é o problema. Aí fica. Professor, qual é o tratamento por rim? Diz que chá de quebra-pedra é bom. Se eu botar a alimentação do jeito certo. Os horários certos da alimentação. Ou a alimentação correta, que vai limpar o intestino, jogar para fora as carniças, que não vai empedrar o intestino, não vai segurar. E o chá de quebra-pedra, folha de abacateiro, carqueja, capim-santo, são os 4 grandes chás para lidar com as dificuldades renais. Aí a história é outra. Por quê? Porque você vai tomar água no horário certo, no cronobiograma, tem os horários tudo certo, e você vai tomar o chá planejado também nos horários certos. O que acontece? Como você organizou a tabela, na hora que você come, você não toma água e nem chá nenhum. Comeu, vai botar chá, não vai botar água nada. Por exemplo, comi meio-dia e meia. Eu só vou tomar água, não é o chá, água, 3 horas da tarde. Se eu comi meio-dia e meia, vou tomar água, vou tomar 250 ml de água às 3 horas da tarde. 4 horas da tarde, então, eu tomo a dose do chá. Que pode ser, inclusive, que é poderosíssimo para ajudar os rins, o óleo de hortelã. Eu boto aqui um copão desse tamanho de água, pingo uma gota de óleo de hortelã, poderia pingar também uma gota do óleo de quebra-pedra, que já existe. Você vai da farmácia de manipulação, encontra uma gotinha de cada um e toma essa água.
O estômago está vazio. Não tem nada no estômago. Porque você almoçou 12h30, 4 horas da tarde, comendo dentro do planejamento, o estômago está vazio. Essa água com essa essência cai no estômago e na parede do estômago se chupa 70% dessa água direto para a rede linfática. E a rede linfática vai atingir toda a rede linfática do corpo. Opa, peraí, deixa eu compartilhar a tela aqui de novo. O que isso tem a ver? Porque bem no início da aula eu mostrei, olha aqui, isso aqui é o sistema linfático. Vamos ver aqui agora. Deixa eu abrir aqui, porque teve uma gravura que eu mostrei, importantíssima, e que vai ser entendida aqui agora. Como é que essa água e essa gotinha de óleo de hortelã, pode ser em vez de água, pode ser um chá também. 4 horas da tarde vai tomar uma dose, ou 5 horas da tarde, toma água 3 horas, toma água de novo 4 horas, mas às 5 é o chá. Até tem o chá das 5, né? O chá das 5 é o chá em inglês. Toma o chá 5 horas da tarde. Muito bem. Cadê a gravura? Aqui. Eu tinha mostrado essa gravura aqui, ó. Era aí que vai abrir a gravura aqui. Não, não é essa aqui não. Aqui. Esses fios amarelos aqui no meio não é o tronco de sangue. É os fios amarelos, são a rede linfática. Rede linfática. Deixa eu vir aqui. É bom ter esse professor adjunto aqui que é show de bola. Rede linfática e rins. Rede linfática e rins. Essa gravura aqui vai me ajudar bem. Essa gravura ficou legal. Essa gravura aqui ficou legal. Essa gravura aqui também ficou legal. Deixa eu ver se tem alguma outra. E essa outra gravura aqui também ficou muito legal. Vejam, nessa gravura aqui, que não está muito bonita, mas dá para entender, você tem essa rede verde. Essa rede verde não é circulação de sangue. Essa rede verde é circulação de água. Essa é a rede linfática. Onde tiver um fio de sangue azul ou vermelho, e lembrem que a questão, ó, o que está em azul é o sangue venoso, o que está em vermelho é o sangue arterial, mas o que está em verde é o vaso linfático. Está aí na imagem, não tem o que confundir. O vaso linfático. Nele corre água. Água carregada de defensores, de hormônios. É assim que o corpo funciona. Então, se esse sangue que está no vermelho e no azul tiver muito pesado com toxinas, substâncias malignas, elas vão entupir tudo isso aqui. Mas quando você bebe água, e essa água, por exemplo, você tomou água, no exemplo que eu dei, você tomou água 3 da tarde, toma água 4 da tarde, mais às 5 horas, você tomou, por exemplo, não vou nem botar o chá de quebra-pedra, que seria muito bom, mas vamos dizer o chá de capim-santo, e botou uma gotinha de óleo de hortelã. Esta água com hortelã vai chegar aqui também. Do mesmo jeito que chegaria a comida tóxica, que foi absorvida lá no intestino, essa água, esse chá, vai chegar aqui. Quando ele chega aqui, a substância do hortelã dissolve a toxina, dissolve o catarro, porque o chá e o óleo de hortelã, nesse exemplo que eu estou dando, porque tem outros chás também muito bons, funciona como um desinfetante natural. Aí o quebra-pedra é o mais poderoso dos desinfetantes, que estando presente na linfa, ajuda a tirar catarros e substâncias tóxicas de dentro do rim. Sai tudo na urina.
a disfunção renal pode ser revertida. Aqui nessa outra gravura, você tem uma representação de novo, tá vendo aí, ó? Fios azuis e você tem fios vermelhos. Aí você tem o tecido e você tem os fios verdes. Porque a galera só fala de sangue, fio azul e vermelho. Mas aonde tiver um fio azul e vermelho, vai ter um fio linfático. São 3 fios, não é 2. E ainda tem um quarto fio, que não está aqui nesse desenho, que é do nervo. Aonde você tiver um fio de sangue venoso, você tem um arterial do lado. E onde você tiver esses 2, você vai ter um fio linfático. E aonde tiver esses 3, você vai ter um fio de nervo. E o corpo humano é enxameado disso para todo lado. São bilhões e bilhões de fios, microscópicos, grandes, de todo tipo. Essas gravuras são excelentes para entender. Aqui está uma representação do glomérulo. É aqui dentro dessa bolota que o sangue é dividido em 2 partes, faz-se a filtragem e se joga a urina para fora. A água com a toxina vai para fora. Está no Atlas do Corpo Humano. Encaminhando já para o encerramento desta aula, eu tenho aqui umas outras gravuras importantes, já passei por essa. Aqui tem a fisiologia do rim, o passo a passo de como é que isso acontece, mas nós temos isso no Atlas e também no módulo de Emunctórios. Aqui a fisiologia renal, mostrando a estrutura inteira, onde estão os rins, a circulação de sangue e a bexiga. Essa gravura está faltando nela a estrutura linfática, nessa gravura aqui. E essa é uma mancada que a gente encontra na grande parte dos desenhos e tal. Deixa eu ver que tem mais outra. Essa é a representação clássica. Mas tinha que botar aqui a estrutura linfática, do lado da veia renal e da artéria renal. Do lado da veia cava e da aorta. Mas não botaram, tudo bem, faz parte, é assim mesmo. No dia a dia das aulas a gente encontra muitos materiais, alguns não são tão bons, outros são mais ou menos, enfim. Então, gente, o tratamento para a disfunção renal não é um tratamento para os rins, é um tratamento do sangue. Você tem que recuperar o sangue inteiro. Quando o sangue passa, imagina, o sangue só chegava com toxina. Agora o sangue está chegando só com substâncias boas. Aquelas substâncias velhas e antigas vão sendo lentamente diluídas pelo chá de capim-santo, de erva doce, com olhinho de hortelã, do quebra-pedra, do carqueja, e lentamente o quê? 60, 90 dias, 6 meses, todo aquele catarro e aquele lixo que estava lá na carne do rim vai lentamente se diluindo, se dissolvendo e vai saindo nas urinas, vai saindo. Já quantos e quantos casos o cara chega todo arrebentado, começa a fazer o tratamento, segue rigorosamente, some as dores. Eu digo a ele, não rateia não, fica firme. Aí, 6 meses ele volta lá, vai fazer os exames. Seu rim está totalmente limpo. O senhor não tem nada. Ah, foi um milagre. O doutor Jean faz um tratamento milagroso. Tem milagre de nada. Tem milagre de nada. Oh, limpamos o sangue dele. Como é que limpa o sangue? Limpa os intestinos. E aí o sangue melhora. E o rim passa a trabalhar com sangue de boa qualidade. E a vida volta ao normal. Nós mostramos numa aula recentemente um camarada com um pé, está aí nos nossos grupos, com a ferida medonha, cheia de pus. Qual foi o tratamento? Eu limpei o sangue dele. Não é o tratamento para o pé. Não existe. Aí ele está feliz da vida, porque ele olha para o pé dele e diz, eu estou contando vantagem. Eu não posso discutir isso com ele, que tem 77 anos, não entende nada. Eu digo, é isso, é uma vantagem, curamos o pé. Mas eu limpei foi o sangue, que até o diabetes que ele tinha sumiu. Então, essa é a lógica o tempo todo.
Por isso que nos 5 conceitos essenciais de naturologia clínica, o nosso foco é sempre emunctório e sangue. Nós não gastamos tempo com outra coisa. Limpou o sangue, você salvou o corpo todo. Não interessa a doença que o cara tenha. Se você salvou o sangue, você salva qualquer coisa em qualquer lugar. Porque o sangue bom salvará qualquer lugar. Essa é a lógica. E para salvar o sangue bom, água, alimentação boa. Aí vai usar fitoterápicos de qualidade e a saída das drogas e da comida ruim. É isso. Fiquem ligados. Dúvidas, mandem lá no grupo e tamo junto. Fechou a nossa aula de hoje. Até mais, pessoal. Fiquem com Deus.